Diga meu amigo, diga minha amiga, legal que você esteja aqui, uma semana abençoada para todos nós. Vamos falar do tricolor paulista que tenta a sua primeira vitória no Paulistão 2022, jogando em casa, quarta-feira, contra o Santo André. Vamos falar também de um caso revoltante de racismo, ofensas raciais para cima de uma das maiores revelações do tricolor paulista. O jogador Vitinho sofreu essas ofensas, o próprio São Paulo já se posicionou a respeito disso. Vamos falar sobre esses assuntos todos, vamos lá. Para variar, o São Paulo, que joga quarta-feira às 7 da noite contra o Santo André no estádio do Morumbi, tentando a sua primeira vitória, está com o estaleiro lotado. Muitos jogadores seguem no departamento médico. O zagueiro Valci, o volante Luan, o meia Patrick e o atacante Luciano, jogadores bastante importantes que não ficam à disposição do técnico Rogério Ceni. Eles estão fazendo trabalhos de transição com os fisioterapeutas. Depois eles vão para o campo e aí não tem prazo para a volta definitiva. O São Paulo, para jogar contra o Santo André, a gente fica imaginando um time provável. E aí aquela história, Jandrei ou Thiago Volpi? Se estiver valendo o revezamento, é a vez do Jandrei. Bom, Jandrei ou Thiago Volpi, Rafinha de volta na lateral direita, a dupla de zaga Arboleda e Miranda e Reinaldo na lateral esquerda. O meio-campo com Gabriel Neves, Gabriel Sara, logo na sequência o Alisson, lá na frente o Rigoni, depois o Nicão e o Caleri. O São Paulo joga às 19 horas desta quarta-feira no estádio do Morumbi, diante de sua torcida, onde jogou apenas um jogo no Paulistão 2022, ficou no empate sem gols contra o Ituano. E o empate sem gols muito graças ao Jandrei, que pegou até pênalti naquele dia. Agora vamos falar de um outro assunto, esse é bastante revoltante, inaceitável, eu diria. O meia atacante de 20 anos de idade, uma das revelações do São Paulo na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, sofreu muitas ofensas raciais em suas redes sociais. Eu imagino em função da dificuldade que o São Paulo está encontrando na renovação do contrato dele. Então muitos torcedores, entre aspas, revoltados, acabaram ofendendo. Isso é inaceitável. Eu imagino o seguinte, cada profissional tem o direito de seguir o seu destino da melhor maneira possível. O Vitinho tem contrato com o tricolor paulista até maio, compromisso até junho, já pode assinar um pré-contrato, recebeu no começo do ano propostas de outras equipes, de equipes grandes do exterior, e agora a fase de negociação com o tricolor paulista envolve o empresário dele, essa coisa toda, nada explica. É claro que o torcedor, é claro que o São Paulino, é claro que o técnico Rogério Ceni, todos gostariam de contar com o Vitinho na temporada 2022 no time de cima. É um jogador diferente, mas ele também tem o direito de definir o destino dele. Ele, a família, os empresários. Nada explica, é inaceitável. Essas ofensas raciais são inaceitáveis, não se pode achar normal. Nós estamos em 2022 e isso insiste em acontecer. Não aconteceu só no São Paulo, aconteceu inclusive com o Gabigol neste final de semana que passou no clássico entre Flamengo e Fluminense, o Gabigol sendo chamado de macaco, isso acaba se alastrando. Não é particularidade, infelizmente, do futebol brasileiro, acontece em muitos casos. Bom, o Vitinho era um jogador, e ainda é, porque o martelo não foi batido, é um jogador que o técnico Rogério Ceni espera contar nessa temporada 2022. Outros meninos da base que já estão treinando no time de cima. O volante Pablo Maia, o zagueiro Beraldo, o Caio, o Moreira, o Natan e o Luiz Henrique. Inclusive, o técnico Rogério Ceni já usou o Pablo Maia e o Caio no Paulistão 2022. O São Paulo, inclusive, divulgou uma nota oficial e dá para reduzir essa nota em alguns termos usados pela direção do time do Morumbi. Racismo é inaceitável e é nojento. Eu compactuo com isso tudo. É impossível, é inadmissível aceitarmos essas ofensas raciais como coisas naturais. Não são.
nunca serão e devem ser extirpadas da sociedade. E as pessoas que praticam isso precisam e devem ser punidas. Eu gostaria da sua opinião. Claro que muita gente vai dizer que gostaria da permanência do Vitinho no time do São Paulo, mas ele tem a liberdade de escolha. Ele pode definir o futuro dele da melhor maneira que achar. Gostaria da sua opinião. O São Paulo, com esses jogadores ainda no departamento médico, essa provável escalação do São Paulo contra o Santo André, que é um time difícil, complicou a vida do Corinthians outro dia no Campeonato Paulista, não é fácil, o Paulistão é difícil. Eu acompanhei no final de semana, para você ter uma ideia, o jogo entre Guarani e Santos, e o goleiro do Santos, o João Paulo, foi o melhor em campo. Não fosse ele, fatalmente o Santos, que tinha vencido o Corinthians, teria perdido do Guarani. Guarani que já ganhou do São Paulo. Isso traduz a dificuldade que é o Paulistão 2022. Gostaria então da sua opinião. E aí, joga o Jandrei ou joga o Thiago Volpi? E aí, o Vitinho fica ou o Vitinho vai embora? E aí, o que é que você achou dessas ofensas raciais e esse posicionamento do São Paulo em relação ao Vitinho, que sofreu bastante nos últimos dias? Pessoal, a gente fica por aqui. Uma ótima semana a todos e que tenhamos uma consciência de nossos atos. Que não façamos com os outros o que a gente não gostaria que fizessem com a gente. Tá bom? Valeu! Até mais. Tchau!